Conversas com a inteligência artificial. Será que tu também conversas com a inteligência artificial? Eu converso. Vem descobrir como e onde o faço. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, hoje vamos falar sobre inteligência artificial, mais propriamente sobre conversas com inteligência artificial. Será que tu também conversas com inteligência artificial? Olha, eu converso. É verdade, numa destas livecasts, e já agora aproveito para te convidar para mais uma livecast que acontecem sempre às segundas-feiras, às 18h30, no meu canal de YouTube, no Instagram e no Facebook. São 30 minutos de um direto semanal sobre podcast e não só, por isso fica já convidado. Todas as segundas-feiras às 18h30 temos as nossas livecasts e numa destas últimas livecasts eu falava sobre conversas com a inteligência artificial. Será que nós também conversamos com a inteligência artificial? Será que se partilhássemos essas conversas iriam descobrir muitos dos nossos segredos? Bem, na verdade, a inteligência artificial não é o futuro. A inteligência artificial é o presente. E nós, como empreendedores, como empreendedoras, podemos e devemos utilizá-la a nosso favor. Na verdade, a inteligência artificial pode ser a nossa assistente, o nosso assistente que trabalha para nós e que nos ajuda realmente aqui a levar o nosso negócio para um próximo patamar. Pode ser realmente aqui um colaborador que trabalha 24 horas por dia, sem reclamar, 24 horas por dia, sempre disponível. E daí esta minha pergunta sobre as conversas sobre a inteligência artificial. Na verdade, o grande segredo para utilizar a inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini do Google é a forma como nós lhes colocamos as questões. São os prompts que nós utilizamos. Nem sempre é muito fácil chegarmos às respostas adequadas ou às respostas que nós procuramos para as questões que colocamos à inteligência artificial. E desta forma são geradas conversas com a inteligência artificial. E eu posso partilhar contigo que muitas vezes, para eu poder obter uma perspectiva ou várias perspectivas, para eu poder obter também sugestões de temas, títulos, nomes, utilizo a inteligência artificial e muitas vezes tenho muitas conversas com o ChatGPT ou com o Gemini sobre esse assunto. E se eu fosse ver todas as conversas que tenho com eles, na verdade iria-me rir, porque às vezes mudando uma ou duas palavras, nós mudamos completamente as respostas que vamos obtendo da inteligência artificial. Na verdade, eu estou a falar aqui de inteligência artificial e ainda não partilhei contigo de que forma é que eu estou a utilizar aqui a inteligência artificial. Nem sempre só para o podcast, mas de forma geral para o nosso negócio. Falando aqui sobre podcast, de que forma é que eu posso utilizar aqui o ChatGPT para me ajudar a chegar às melhores respostas? Olha, eu posso utilizar, por exemplo, para títulos, para descrições ou então para ter outras perspectivas sobre determinados assuntos. E aqui, nos títulos e nas descrições, seria um trabalho de pós-produção. Ou seja, primeiro faria o episódio e depois utilizaria a inteligência artificial para chegar a um título ou uma descrição que mais se aproximasse daquilo que eu procuro enquanto resposta. Mas no que diz respeito a perspectivas sobre determinados assuntos, seria aqui um trabalho de pré-produção. E aqui eu posso colocar a minha temática ao ChatGPT e perguntar, dá-me duas ou três perspectivas sobre este assunto, diferentes, de acordo com a perspectiva de um empreendedor, o que é que ele pode pensar sobre este assunto, ou de que forma é que tu abordarias este assunto se tivesse um podcast. E assim, desta forma, a inteligência artificial vai ajudar-nos a construir o guião com outras perspectivas, um guião que nos ajudará também a enriquecer o nosso conteúdo. Ainda assim, há algo muito importante que eu quero deixar aqui o disclaimer. Atenção à criação de conteúdo o mais original possível.
Como tu sabes, cada vez mais, e o Google também já está a ser exemplo disso, cada vez mais as plataformas vão ser capazes de distinguir entre aquilo que é produzido através da inteligência artificial e aquilo que é produzido de forma original, de forma humana, por assim dizer. Porque, na verdade, a inteligência artificial é nada mais do que um algoritmo e utiliza muitas vezes expressões, palavras que são redundantes, o que quer dizer que nunca sai dentro daquele vocabulário. Então, desta forma é muito importante que tu dês o teu cunho pessoal, que tu partilhes, que tu utilizes as tuas palavras para não caíres aqui neste, no fundo, nesta armadilha da utilização fácil da inteligência artificial, da utilização quase sem cérebro da inteligência artificial, que nos deixa a criar conteúdo insípido, que nos deixa a criar conteúdo sem tempero, igual a todo o outro. Então, aquilo que eu sugiro é que nas tuas conversas com a inteligência artificial, quer seja o ChatGPT, o Gemini, ou até outra plataforma que tu consideres mais adequada, tenha atenção a este aspecto. Utiliza a inteligência artificial a teu favor para teres diferentes perspectivas, para teres mais sugestões, para ampliar as tuas ideias e depois coloca o teu próprio cunho pessoal. Continua a utilizar as tuas palavras, continua a utilizar as tuas expressões, continua a contar as tuas próprias histórias e nunca te esqueças realmente de continuares a ser tu. Porque no fundo as pessoas conectam-se com pessoas, as pessoas não se conectam com conteúdo e não é por o conteúdo estar mais organizado com uma inteligência artificial que as pessoas vão conectar mais. Não, as pessoas vão se conectar com o teu conteúdo, com a tua forma de ser, com a tua forma de escrever, com a tua forma de falar e contigo. Por isso é muito, muito importante que tu tenhas isto em atenção. Por último, gostava que partilhasses comigo se tu já utilizas a inteligência artificial no teu podcast e de que forma. Isto é apenas uma das formas possíveis para a utilização da inteligência artificial. Depois temos outras relacionadas com a produção do podcast em si, com a edição, mas isto vai ficar para um outro episódio. Quem sabe daqui a uns tempos vamos falar sobre isto. Se gostavas que eu falasse mais sobre inteligência artificial neste episódio, deixa-me nos comentários deste episódio ou então envia-me um e-mail para info@lidianafm.com que eu vou gostar de saber destas tuas sugestões. Vou ficar à espera. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir e partilha comigo. Um beijinho muito sonoro. Schwack!